Oi, gente, como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Na aula de hoje de História, nós vamos estar falando do capítulo 10, os anos de chumbo do Brasil, ou seja, sobre a ditadura civil-militar. Eu tinha preparado essa aula para a gente falar, eu ia dividir ela, só que como nós temos pouco tempo, eu vou fazer apenas um vídeo, vou tentar colocar o máximo de informações. Acredito que o vídeo ele vai ficar bastante extenso, mas é muito importante que vocês assistam até o final para vocês entenderem esse período, porque é um período extremamente importante para nós entendermos a história do Brasil, certo? E ele vai dar continuidade também aos governos populares que nós estávamos falando nas aulas anteriores. Primeiramente, é muito importante falar sobre os antecedentes do golpe militar. O primeiro momento vai ser marcado por Jânio Quadros, que assumiu a presidência em 1961, mas ele vai renunciar no mesmo ano. E a partir disso, quem vai assumir vai ser o João Goulart. E João Goulart e Jânio Quadros eram de partidos políticos diferentes e tinham projetos opostos para o país. O projeto do Jango, que foi que a gente falou no vídeo anterior, ele era o projeto principal era as reformas de base, como fiscal, administrativa, universitária e principalmente a agrária. Além disso, o Jango ele era um presidente representante trabalhista do legado do Getúlio Vargas, certo? E aí, como eu mencionei para vocês, a reforma agrária era uma das principais propostas do governo do Jango e também foi a que mais gerava polêmica. Afinal, ela era combatida pelos grandes latifundiários e por grande parte dos parlamentares no Congresso Nacional. Por quê? Porque essa era uma proposta, a reforma agrária, que mexia diretamente com essa elite, com esses grandes latifundiários e com esses parlamentares, certo? E aí foi nesse momento de bastante efervescência e polarização política entre a população, que essa população, elite, grandes latifundiários, os parlamentares, vão apoiar a derrubada do Jango, certo? Muitos setores mais conservadores da sociedade, parte da classe média, eles vão apoiar, inclusive, por isso que eu irei usar e muitos historiadores também usam, ditadura civil-militar, porque não foi apenas os militares que derrubaram o poder, mas os civis, ou seja, os latifundiários, a classe média, alguns parlamentares ajudaram nessa derrubada do poder. E um outro ponto também importante para vocês lembrarem é que esse era o momento de tempos de Guerra Fria e havia um medo de um suposto perigo comunista. Então o mundo ele estava bipolarizado. De um lado existia os países que apoiavam o capitalismo, ou seja, os Estados Unidos, e existia do outro lado a União Soviética, que era defensora do comunismo. Então, o mundo disputava uma hegemonia econômica, política e militar, certo? E aí, os Estados Unidos, com medo dessa expansão socialista, ele vai passar a intervir ativamente nos países da América Latina para impedir o crescimento das ideias consideradas comunistas. Tanto é que o Brasil ele não vai ser o único país que vai ter ditaduras militares. Vai existir outros países no continente americano que também vai ter ditaduras militares e elas vão ser apoiadas pelos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, em 2014 vai ser liberado alguns documentos pelos Estados Unidos que vai revelar que mais de 300 militares passaram a temporada na Escola das Américas e lá entre 1954 e 1996 os militares eles vão ter aulas teóricas e práticas sobre a tortura. Então, o apoio dos Estados Unidos também vai ser fundamental para a implementação da ditadura militar. E aí, o golpe, né, o início da ditadura militar no Brasil vai ser no dia 31 de março de
de 1964, tanques do exército eles vão ser enviados ao Rio de Janeiro, que é onde estava o presidente Jango. E 3 dias depois, o João Goulart ele partiu para o exílio no Uruguai e uma junta militar vai assumir o poder no Brasil. E aí, no dia 15 de abril, o general Castelo Branco ele toma posse, tornando-se o primeiro dos 5 militares que vão governar o país durante esse período. E assim vai se iniciar a ditadura militar no Brasil, que vai durar até 1985, ou seja, 21 anos. E aí, galera, quando o Castelo Branco ele assume a presidência, ele assume em 1964, ele vai ficar até 1967. E aí foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar no Brasil, que é conhecido como AI-1. Esses atos institucionais eles eram decretos e normas muito utilizados durante a ditadura, porque eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência no poder. Dentre as principais medidas asseguradas pelo ato institucional primeiro, ou a AI-1, estava o fim das eleições diretas. Isso é, a partir desse momento, as eleições para presidente seriam feitas pelo Congresso Nacional e não mais pela população. Então, a população não ia mais votar para presidente. E nesse mesmo governo do Castelo Branco, as eleições diretas estaduais, elas também foram suspensas. E em 1967 vai entrar uma nova Constituição, certo? Em 1965, por meio do ato institucional número 2, todos os partidos eles vão ser fechados e vai ser adotado bipartidarismo, ou seja, a partir desse momento vai existir apenas 2 partidos: a Aliança Renovadora Nacional, conhecida como Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, conhecido como MDB. Enquanto a Arena apoiava o governo, o segundo representava uma, entre aspas, uma oposição. Por que é entre aspas? Porque a MDB ela tinha restrições, né? Essa medida de fazer um bipartidarismo, só existir 2 partidos, vai ser ótimo para os militares, porque vai fortalecer o poder executivo, ou seja, do presidente, e vai proporcionar uma imagem de legalidade à ditadura. E vai ser ótimo também porque no MDB, que era, entre aspas, o partido de oposição, ele vai unir nesse único partido todos os outros partidos de oposição. Então, todos os outros partidos que existiam antes da ditadura militar, que fazia oposição ao governo, agora ele vai ser apenas um, e isso vai facilitar o quê? A repressão. Os militares eles vão poder reprimir um único partido, ao invés de reprimir vários partidos. Isso vai facilitar para eles. O próximo presidente vai ser Costa e Silva, ele vai assumir em 1967 até 69. E esse momento vai ser marcado por muita repressão, violência, tortura aos opositores do regime e uma restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. Então, as pessoas, elas começam, nesse momento, a cair a ficha e ficar bastante assustadas. Tanto é que essa insatisfação da população com essas medidas antidemocráticas vai fazer crescer o número de manifestações contra o governo, contra a ditadura, tanto que vai ter a passeata dos 100 mil. Mas nessa passeata, o estudante Edson Luiz ele vai ser morto em confronto com a polícia, o que vai gerar uma grande comoção e vai fortalecer a oposição ao regime. E o Castelo Branco, em oposição a essa manifestação, ele vai promulgar o ato institucional número 5. Nesse ato institucional, ele vai fechar o Congresso por tempo indeterminado. Então, se existia os deputados, os parlamentares que ainda podiam, sei lá, fazer algum tipo de oposição, agora não pode mais, porque eles vão ser fechados.
Ele decretou estado de sítio, ele vai cassar mandatos de prefeitos e governadores e vai proibir a realização de reuniões. A partir desse momento que é conhecido como os anos de chumbo, certo? Porque vai ter um regime bastante repressivo e em resposta a esse regime bastante repressivo, vai começar a surgir grupos armados contra, né, os quais vai haver uma forte repressão por parte dos militares, certo? Então, é muito importante que vocês também se liguem que a população ela vai estar, inclusive, se armando contra esse governo. O próximo presidente, o terceiro presidente, é o Médici. O Médici ele vai governar de 69 até 74 e é considerado o período de maior repressão da ditadura militar no Brasil. A censura dos meios de comunicação vai se intensificar bastante e muitos prisioneiros políticos eles vão ser torturados. Eu falo prisioneiros políticos, mas eu estou falando não é de políticos, né, partidários, não, estou falando de pessoas que faziam oposição ao governo e essas pessoas eram presas políticas e vão ser torturadas, certo? Além disso, o período também ele vai ficar conhecido como milagre econômico, como eu falei para vocês, porque algumas medidas econômicas nesse momento elas vão ser adotadas pelo governo, como a restrição de crédito, o aumento de tarifas do setor público, a contenção de salários e direitos trabalhistas. E a redução da inflação vai resultar em taxas de crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, acima de 10% e vai ter grandes investimentos em infraestrutura, certo? Além disso, né, além desse milagre econômico, como muitos costumavam chamar, vai ter um crescimento da economia. Além desse crescimento, vai ter uma euforia, porque vai ter a conquista do tricampeonato mundial de futebol, e isso é muito importante para que vocês entendam, né? Porque o Brasil, ele é o país do futebol. Então, assim, o Brasil ganhou, a população, ela meio que tem essa ilusão de que parece que tá tudo bem, certo? E é por isso que vai criar, né, muitos campanhas publicitárias ufanistas, de Brasil, ame ou deixe, ninguém mais segura esse país. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre esses lemas, inclusive esse Brasil ame ou deixe. Recentemente, o canal SBT, ele fez uma propaganda apoiando o presidente atual do Brasil e ele usou esse lema. Então, é muito importante que vocês saibam de onde veio esse lema, certo? Só que muitas pessoas nesse momento ficaram bastante iludidas com esse milagre. Só que muitas pessoas não sabem que esse milagre econômico, ele vai deixar uma dívida externa muito grande para o país, que hoje ele está equivalente aproximadamente a uma dívida de 1 trilhão de dólares, muito maior que a atual dívida que nós temos, que é a de 37 bilhões, tá? Então, nós temos uma dívida de 1 trilhão que vem desde a época da ditadura militar, que é um milagre que muitas pessoas ainda que defendem a ditadura militar gostam de usar para dizer que nesse momento houve uma vida próspera economicamente, mas houve, só que existe uma dívida externa que nós ainda devemos a outros países, certo? E além disso, meu povo, nesse momento, esse milagre ele vai acompanhar uma maior desigualdade de renda, ou seja, a riqueza ela vai se concentrar ainda mais nas mãos dos ricos e a camada de pobres da população teve sua situação econômica e social ainda mais precarizada, certo? Em 1977, vai haver o pior nível da história do país sobre a concentração de renda, certo?
é o pior nível de concentração de renda que existiu na história do país, vai ser durante o período da ditadura militar. Então, se alguém falasse, mas o milagre econômico, nesse momento o Brasil estava muito próspero, é porque essa pessoa provavelmente fazia parte da classe rica, porque as pessoas que faziam parte da classe pobre, nesse momento elas ficaram ainda mais pobres, certo? Um outro ponto que vocês também precisam saber sobre esse período do governo Médici é que em 1971 vai ser promulgado um decreto-lei que tornava ainda mais rígida a censura à imprensa. Os grupos de esquerda eles vão sofrer forte repressão e vão ser criadas instituições para lutar contra eles, como o Departamento de Operações Internas, o DOI, e o Centro de Operação de Defesa Interna, o CODE, né? Por isso existe o DOI-CODE. São instituições que vão ser criadas para censurar a imprensa. O próximo governo vai ser o governo Geisel, que vai durar de 74 até 79. Nesse momento, vai ser o início de uma abertura política lenta, gradual e segura. Peguem essa frase, porque era uma frase muito utilizada durante esse governo. Na prática, isso significava uma transição para um regime democrático, certo? Eles vão continuar mantendo os grupos de oposição e os movimentos populares excluídos do processo de decisão política. E essa transição também tinha muito a ver com o desgaste das Forças Armadas, após anos de repressão, de violência e de restrição à liberdade. Então, esse momento de abertura política vem também porque as Forças Armadas elas estão sofrendo um desgaste muito grande. As violações aos direitos humanos e as repressões vão continuar, apesar desse início de abertura. O caso mais grave, o mais conhecido de tortura vai ser o caso do jornalista Vladimir Herzog. Ele vai ser torturado e morto em 1975. Esse período ele vai gerar uma grande comoção popular, mas o Geisel não tomou providências para punir os responsáveis. A crise econômica ela vai se agravar bastante. Em 78, os operários metalúrgicos do ABC, isso também vai ficar bastante conhecido, eles vão iniciar o maior ciclo de greves da história do Brasil, e diversos setores da sociedade começaram a se mobilizar e a denunciar as atrocidades cometidas pelo governo. E aí essa situação ela começa a ficar cada vez mais insustentável para manter a ditadura civil-militar. E aí, diante dessa pressão da população e do surgimento de movimentos contrários ao regime e o desgaste das Forças Armadas, o presidente Geisel ele vai revogar os diversos decretos-leis, inclusive o ato institucional número 5, que foi o ato institucional mais repressivo que vai existir na ditadura militar, certo? E o último governo vai ser o de Figueiredo. O governo de Figueiredo vai ser de 79 até 85, vai durar 6 anos, e ele vai por fim o período da ditadura militar, certo? E vai promulgar a lei da anistia, ou seja, aos poucos, os presos políticos eles vão ser libertados, né? Nesse momento existiam muitas pessoas que estavam sendo presas políticas e eles vão ser exilados, eles vão poder voltar para o país. Aqueles presos políticos, eles vão poder voltar para o país por causa dessa lei da anistia. Só que existe uma polêmica sobre a lei da anistia, porque ele vai excluir os guerrilheiros, que eram aquelas pessoas que lutavam contra o governo, certo? Mas a lei da anistia ele vai incluir os agentes de repressão policial e militar, que foram responsáveis por violações aos direitos humanos, como torturas e mortes. Então, a lei da anistia, nesse momento, ele
libera alguns presos políticos, mas não libera os guerrilheiros, mas libera os agentes de repressão policial, os militares que violaram os direitos políticos, que fizeram tortura e fizeram a morte de muitas pessoas da população brasileira, certo? A partir desse momento também tornou-se possível a criação de vários partidos políticos, e aí, ao final do mandato de Figueiredo, a população se mobilizou para a realização das eleições diretas. Ou seja, a população estava querendo as diretas já, que é um movimento que vai acontecer, que vai mobilizar muitas pessoas, milhares de pessoas em São Paulo. Só que não foi atendida as diretas já. Tancredo Neves, que vai ser o sucessor de Figueiredo, ele foi eleito pelo voto indireto. Ele não era militar, certo? Ele era um civil, só que ele não foi eleito pelo povo. Somente em 1989, a população brasileira teve direito a votar diretamente na presidência, para a presidência. Então, Tancredo Neves, ele foi o primeiro civil que assumiu depois dos militares, só que ele foi eleito pelo Congresso, certo? Existem outros pontos também que é fundamental para vocês saberem sobre o período da ditadura militar. Esse período da ditadura militar, ele vai ser bastante importante também por causa da resistência da cultura, da importância artística e cultural do país. Apesar de existir muitas restrições à liberdade de imprensa e de expressão, que foram impostas pela censura, muitos artistas, músicos e cineastas, eles vão se manifestar, vão manifestar o seu posicionamento contrário ao regime, ainda que de maneira metafórica, porque eles não queriam ser condenados como os opositores ao regime, mas muitos cantores, que eu até coloquei aqui para vocês, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso, eles são exemplos de cantores e compositores que utilizavam a música para manifestar a sua opinião, certo? Tanto que vai surgir o tropicalismo também, que vai ser bastante importante, porque ele vai fazer uma oposição à ditadura e ele vai construir uma identidade cultural brasileira. Então, diversos artistas, músicos e escritores que foram exilados, eles foram exilados, né, durante a ditadura, nesse período, eles vão compor essas músicas. Existe uma música que eu coloquei aqui para vocês, que é do Gilberto Gil, que se chama Cálice. Se vocês observarem, né, o cálice, ele lembra muito a palavra de calar, né, calar a boca. E aí eles fazem esse trocadilho, tanto que dá para ver aqui na música, né, Pai, afasta de mim esse cálice. Eles tentam fazer essa música para ver se conseguiam meio que enganar a ditadura, os ditadores, mas eles não conseguem. E aí essa música ela vai ser vetada. Inclusive vocês podem escutar hoje na internet essa música. Ela é uma música bastante interessante. Existem outras músicas, cinema, teatro. Vários artistas eles vão fazer oposição à ditadura militar no Brasil, certo? E aí, como eu falei para vocês, a ditadura militar ela vai ser um período longo na história, na qual a democracia ela foi suprimida, ela foi excluída para manter um regime autoritário. Teve um crescimento econômico, porém não teve distribuição de renda. Houve também outras ditaduras na América Latina, como eu falei para vocês, que foram tão violentas como a que houve aqui. Entretanto, sabe-se que esse foi um período de restrição das liberdades de expressão e que a violência e a tortura elas foram utilizadas como principal forma de repressão. Então, muitas pessoas elas foram torturadas, elas foram mortas. E quando essas pessoas eram mortas, a família não conseguia nem enterrar. Por quê? Porque os militares
eles escondiam esse corpo e diziam que não sabia de onde estava esse corpo. E aí, enfim, né, apesar de uma parte da nossa história ser bastante dura, é muito importante conhecer esse momento político para entender a nossa sociedade, para prevenir que os valores democráticos eles sejam desrespeitados novamente, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais.